Está no ar o podcast Oncoponto, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Olá, estamos aqui hoje em mais um podcast do Grupo Sonhe, o Oncoponto, para falar sobre câncer de pele. Hoje a ideia é falar sobre a jornada completa do paciente com câncer de pele, abordando desde fatores de risco, prevenção, diagnóstico, tratamento, alguns insights aí sobre essas novas tecnologias e as dificuldades que enfrentamos na jornada do dia a dia e na nossa prática clínica. Hoje eu recebo a Rebeca Dias e o Antônio Gomes. E, por favor, Rebeca, pode se apresentar. Obrigada, Débora, pelo convite. Obrigada a todo o pessoal do Grupo Sonhe. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Meu nome é Rebeca Dias, eu sou médica, fiz residência de cirurgia geral, residência de cirurgia de cabeça e pescoço na Unicamp, e especialização em técnicas reconstrutivas, principalmente em tumores de pele, né? Eu atuo aqui na cidade de Campinas, em Americana, trabalho com alguns convênios e trabalho na Unicamp também, né? Lá que a grande maioria dos pacientes com tumor de pele que a gente acompanha, que eu opero, são os pacientes de lá. Um volume muito grande, né? O volume lá é grande. Mas na saúde, nos convênios também, a gente tem bastante caso de tumores de pele. Perfeito. E, Antônio, fala um pouquinho sobre a sua formação, sua área de atuação. Então, olá a todos que estão em casa acompanhando. Agradeço o convite da Débora, agradeço a companhia da Rebeca para estar aqui hoje falando de câncer de pele, né, um tema tão importante. Eu sou Antônio Gomes Neto, sou médico dermatologista e sou cirurgião micrográfico de Mohs também. Na minha formação, ela foi muito voltada para câncer de pele, né, oncodermatologia. Eu fiz o mestrado na Universidade de Barcelona voltado para patologia cutânea avançada e atualmente eu sou responsável pelo ambulatório de melanoma e mapeamento corporal no serviço de dermatologia da PUC de Campinas. Também atendo no meu consultório em Campinas. Ótimo. Eu acho que é algo muito importante da gente conversar inicialmente, dar o pontapé inicial um pouquinho sobre epidemiologia, né? A gente sabe que o câncer de pele ele é responsável aí por 30% dos casos de câncer no Brasil. E algo muito interessante, inclusive, é que as pessoas se preocupam muito com o melanoma, mas a gente sabe que o câncer de pele não melanoma também causa muitos óbitos. E, inclusive, como a prevalência do câncer de pele não melanoma ela é muito alta, eventualmente, como o melanoma é mais raro, os números de óbitos até se equiparam. Então, é importante entender que tratam-se de dois problemas aí, doenças um pouco diferentes, né? Doenças da pele, tumores da pele, mas que são ambos problemas de saúde pública que a gente precisa se preocupar e criar estratégias para melhorar essa jornada do paciente, né? Antônio, um pouquinho em relação à prevenção, fatores de risco, rastreamento, né? A gente sabe que a exposição solar está muito relacionada com o desenvolvimento de câncer de pele, mas talvez também a imunossupressão e alguns outros fatores. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Claro. Realmente, assim, o que é importante sobre câncer de pele é que a grande maioria dos fatores são fatores que a gente pode atuar, que a gente pode pensar em prevenção mesmo, né? O principal fator para a grande maioria dos cânceres de pele, falando em carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma, é a fotoexposição, é a radiação ultravioleta, seja por episódios de queimadura solar ao longo de toda a vida, principalmente carcinoma basocelular e melanoma, ou a exposição solar crônica, principalmente aí no caso dos carcinomas espinocelulares, mas é o grande fator. Associado a isso, nós temos outros fatores, como você mesmo já citou, né, Débora, como pacientes que estão passando por algum processo de imunossupressão, claro que isso aumenta o risco para cânceres de pele, principalmente o carcinoma espinocelular, mas também fatores que são do indivíduo, né, fatores que, pacientes, por exemplo, de fototipos baixos, né, com isso eu quero dizer, pacientes que tenham cabelo loiro, cabelo ruivo, olhos claros, né, azul, esverdeado, aqueles pacientes que quando vão ao sol nunca se bronzeiam, sempre se queimam, né? Esses pacientes são pacientes de risco aumentado. Pensando no melanoma, pacientes que têm um número elevado de névoos, né, das conhecidas pintas, né, como é falado, paciente que tem, por exemplo, acima de 60 pintas, 60 névoos já tem um risco aumentado para desenvolvimento de melanoma. Pacientes que têm histórico de câncer de pele na família, seja carcinomas ou melanoma mesmo, também tem um risco aumentado para desenvolver um câncer de pele. Pacientes que estejam fazendo, né, algum tratamento de imunossupressão, como a gente falou, tratamentos, né, oncológicos,
pacientes transplantados. Então, são pacientes que a gente precisa ficar atento para uma melhor, né, segmento desses pacientes, fazendo uma vigilância maior para tentar fazer um diagnóstico precoce desses tumores. Também é importante falar, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, que esses tumores, a grande maioria, são tumores curáveis, né, se diagnosticados precocemente. Então, por isso que é importante ir e fazer as avaliações para a gente poder fazer o diagnóstico precoce, né? Ótimo. E, Rebeca, em relação agora já ao tratamento, né? Estamos na era aí da cirurgia minimamente invasiva. A gente vê muito se falar sobre robótica e eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da cirurgia conservadora também. Fala um pouco pra gente como que tem sido sua experiência em relação ao tratamento do câncer de pele, o tratamento cirúrgico, né? Bom, Débora, realmente a cirurgia oncológica tem bem em voga ultimamente, mas essa técnica cirúrgica, ela é ideal para cirurgias em cavidades, por exemplo, cirurgias oncológicas, cirurgias gastrointestinais. Até para a cirurgia de cabeça e pescoço em si, ela é bem limitada, geralmente mais para orofaringe, laringe um pouco, mas atualmente para cirurgia robótica para tumores de pele não está sendo usado, né? A gente não costuma fazer esse tipo de procedimento. A cirurgia conservadora é o ideal mesmo, porque na cirurgia oncológica dos tumores de pele, o que a gente preza sempre é pela margem oncológica, ser uma cirurgia oncológica mesmo. A gente conseguir retirar todo o tumor com uma boa margem. Então, a cirurgia convencional, com um bisturi ali mesmo, a gente observar bem as margens, eu acho que é o fundamental. O que tem de mais novo que a gente está facilitando e ajudando isso a gente são as novas tecnologias diagnósticas. A dermatoscopia ajuda bastante a gente para fazer o diagnóstico de qual tipo de lesão que é previamente, para a gente já saber com qual margem que a gente vai precisar abordar esse paciente. Diferenciar se é um melanoma, se é um SEC, se é um CBC, isso é importante no diagnóstico prévio, né, antes da gente fazer um tratamento definitivo. A ultrassom de alta frequência ajuda bastante a gente a ver a espessura do tumor, até a profundidade que ele está alcançando. Então, essas tecnologias mais novas de diagnóstico ajudam bastante a gente. Agora, para o tratamento, eu acho que dependendo da localização, do tipo do tumor, a cirurgia micrográfica de Mohs é o ideal, né? O Antônio é especialista nisso, ele pode ajudar a gente um pouquinho mais nesse assunto. Mas para os tumores que não é possível realizar a cirurgia micrográfica de Mohs, a cirurgia convencional é o ideal, né? Uhum. Então, a gente ter esse diagnóstico prévio de qual tipo de tumor que é para a gente fazer o melhor tratamento. E dentro do tratamento da cirurgia convencional, a gente tem que ver qual tipo de reconstrução é o ideal. É lógico que a gente sempre preza pelo tratamento oncológico para ter a melhor margem possível, mas a gente também preza pela parte estética, que isso é importante para o paciente, principalmente na região de cabeça e pescoço, que é uma região mais exposta. Sim. Então, o que eu sempre falo para o paciente é que o ideal é a gente fazer sempre o mínimo possível, o mais fácil, que é o fechamento primário. Se a gente conseguir, o paciente chega com uma lesão pequena, uma lesãozinha que dá para a gente fechar primário, ótimo, né? Os pacientes que são mais idosos geralmente tendem a cicatrizar melhor, então as cicatrizes às vezes ficam imperceptíveis, né? Paciente que é um pouco mais jovem, que tem mais colágeno, às vezes a cicatriz fica um pouco mais aparente, mas com o tempo a cicatriz vai diminuindo essa retração e ela vai melhorando o aspecto estético. Então, a gente sempre preza pelo fazer o mais fácil possível que seja melhor para o paciente. Se a gente vê que o defeito já é um pouco maior, que já é um tumor um pouco maior, às vezes a gente precisa lançar mão de alguma técnica reconstrutiva, como um enxerto, um retalho. Eu sempre gosto de fazer da forma mais fácil possível, que fique com uma cicatriz menor possível. Então, às vezes, a gente fazer um enxerto vai ficar com uma cicatriz mais retraída ou esteticamente pior do que fazer um retalho, ou às vezes o retalho vai ficar muito grande também, então às vezes é melhor um enxerto que vai ficar mais fácil, dependendo da localização. É uma avaliação então, de caso a caso, de né? caso a caso, exatamente. Uma avaliação individualizada. Depende muito do paciente, depende Sim. muito da localização, do tamanho do tumor, qual é o tipo de tumor, né? Perfeito. Isso é importantíssimo, porque às vezes também fazer um retalho em certos tipos de tumor fica difícil para a gente acompanhar depois essa evolução, né? Se tem uma recidiva ou não. E é óbvio que nos pacientes com tumores já mais avançados, tumores mais
que chegam para a gente já com um tamanho maior ou com mais invasão de profundidade, a gente precisa de uma reconstrução já mais avançada, né? Algum retalho pediculado ou algum retalho microcirúrgico. Se tem uma invasão óssea, por exemplo, a gente às vezes precisa fazer um retalho microcirúrgico de fíbula, de osso. Então vai depender muito do tumor. O importante é sempre a gente ter um diagnóstico, o paciente, e quando tiver uma lesão, e o mais precoce possível procurar a gente, ter um diagnóstico definitivo, e essa reconstrução vai depender de caso a caso. E eu acho que o grande avanço que a gente tem agora e que ajuda muito a gente nesses tumores mais avançados é a imunoterapia, os inibidores da via Hedgehog para os tumores, para o CBC, e a imunoterapia para o melanoma, que ajudam bastante a gente agora nesses tumores mais avançados, que às vezes a gente fica, e agora? Como que a gente vai tratar? Vai trazer muita comorbidade para o paciente, uma cirurgia, às vezes paciente que já tem um alto risco cardiovascular, que já é mais idoso, que uma cirurgia vai trazer muita comorbidade, que a gente pode utilizar essa nova tecnologia, né? Algo que a gente conseguiu, né, perceber nos últimos anos é que com a chegada da imunoterapia, muitas vezes aquelas linfadenectomias extensas que traziam um linfedema crônico com bastante comprometimento da qualidade de vida, não é só uma questão estética, né? Às vezes uma questão de mobilidade, de realmente ter autonomia para realizar as atividades normais do dia a dia, até como uma prática de atividade física. E hoje, com o advento da imunoterapia adjuvante, a gente muitas vezes consegue evitar uma linfadenectomia extensa e partir, às vezes, para uma biópsia de linfonodo de sentinela, seguido de um tratamento adjuvante, com muito sucesso, respaldada, claro, pela literatura. E, Antônia, aproveitando que a gente entrou um pouco nessa parte de diagnóstico, de cirurgia de Mohs, fala um pouquinho para a gente de mapeamento corporal, como que tem sido sua prática, eventualmente até microscopia confocal, pode ser uma estratégia interessante. As técnicas de imagem mais atuais vieram para ajudar muito, né, no diagnóstico precoce, até no planejamento cirúrgico, já foi um pouco citado pela Rebeca. Como a gente tem, né, na nossa mão a dermatoscopia, que nos permite já fazer o diagnóstico, às vezes até dos subtipos histológicos de alguns tipos de tumor, demarcar melhor para saber onde você vai começar, né, iniciar um processo aí cirúrgico, seja cirurgia micrográfica ou convencional. Além disso, temos o ultrassom dermatológico de alta frequência, que nos ajuda muito para também delimitação de margens laterais, diagnóstico até às vezes do tipo do tumor, e principalmente avaliação de margem profunda, como a Rebeca também citou, acho muito legal. Você pode avaliar para ver se já tem algum comprometimento de cartilagem, por exemplo, num tumor nasal, né, comprometimento ósseo, sabe? Então, isso já nos ajuda no planejamento. Existe... A reconstrução você já vai pensando na reconstrução de outra forma. É um trabalho em equipe, né? Aí já entrou pelo menos umas 3, 4 especialidades. Para planejamento cirúrgico é excelente. No nosso serviço na PUC nós temos a facilidade de ter ultrassom dermatológico. Então, assim, os pacientes que já vão para a cirurgia micrográfica, a gente já faz o ultrassom prévio e aí você já entende como deve ser a complexidade dessa cirurgia, a complexidade da reconstrução, que acho que é o passo mais complexo depois, né? E ainda aproveitando esse gancho, só um ponto aqui. O ultrassom dermatológico é dermatologista que faz? É radiologista? Tem que ter uma formação específica? Pode ser os dois? Como que funciona? O ultrassom dermatológico geralmente é feito ou por radiologistas ou por dermatologistas. Sim. O importante é que essa pessoa tenha, né? Faça especializações sobre o tema. Ótimo. Tá? No nosso serviço, por exemplo, quem faz é uma dermatologista. Sim. Isso, assim, ele estudou muito o tema, se especializou e a facilidade de entender a dermatologia, né? Eu acho que esse é o ponto que o dermato contribui muito quando faz o ultrassom dermatológico, porque ele já olha a lesão, já pensa na clínica, já imagina qual vai ser os diagnósticos e o ultrassom vem para ajudar. E uma pergunta prática sobre o ultrassom. Se eu estou procurando uma satelitose, se eu estou procurando uma metástase em trânsito, algo ali após um procedimento cirúrgico, quando que eu consigo fazer esse procedimento, eu consigo lançar mão desse exame e ter ali um resultado adequado, confiável, não ter eventualmente ali algum processo inflamatório que pode ser um fator confundidor? Você tem uma noção de um corte de tempo que seria o ideal? Eu não sei se tem isso já na literatura, mas em geral é melhor esperar, né? Alguns 2, 3 meses, assim, talvez para fazer essa avaliação.
No nosso segmento, nós fazemos, tá? Mas daí não é perto de algum processo cirúrgico, mas no nosso segmento, como a gente tem a facilidade do ultrassom dermatológico, tanto para avaliação já de gânglios da região, né, pensando em comprometimento loco-regional, como pensando em metástase em trânsito, satelitose, a gente tem como praxe fazer. Ótimo. Tá? Acho que não tem o corte certinho, assim, né, pensando em processo pós-cirúrgico, inflamação pós-cirúrgica, né, cicatrização. É algo para ser estudado melhor. Tá. Em relação à cirurgia de Mohs, fala primeiro pra gente como que é a forma certa de falar, e que eu já ouvi de várias formas. E fala pra gente um pouco sobre as principais indicações, como você vê, como você enxerga essas indicações principais. Claro, a cirurgia é chamada de cirurgia micrográfica de Mohs, né? Mohs é o nome de quem desenvolveu a técnica, né? Frederick Mohs, por isso que ficou com o nome dele. E envolve, assim, um conceito por trás é você conseguir avaliar intraoperatoriamente, então dentro da própria cirurgia, como estão as margens, né? E basicamente uma análise de 100% das margens. É feito um mapeamento dessa lesão. Então, né, usando também o que a gente pode fazer hoje, né, dermatoscopia, a gente consegue delimitar melhor como iniciar essa cirurgia, é feita a retirada desse material e analisado de modo praticamente completo, né, praticamente 100% das margens, com técnicas diferentes, a técnica 45 graus ou 90 graus, mas não importa a técnica, o que importa é que você analisa basicamente toda a margem, tanto a margem lateral quanto a margem profunda dessa lesão. A intenção é ver se tem tumor ainda residual e se tiver, como isso é mapeado, porque isso é feito basicamente, né, numa análise tridimensional, você sabe aonde está esse foco tumoral. Então, eu posso pensar, poxa, está mais ao norte, está mais ao sul, para a esquerda, para a direita, se for na profundidade, já está na profundidade, mas mais para o norte. Então, com isso, isso permite que a gente vá fazendo ampliações inteligentes, porque você vai ampliando somente aonde tem o tumor. E no mesmo ato operatório. E dentro da cirurgia. Exatamente. Então, no mesmo ato cirúrgico, sabendo exatamente aonde tem o tumor e indo até o momento onde você vê margens livres em 100% das margens. Excelente. Tá? Geralmente, né, as grandes indicações são para esses tumores que crescem por contiguidade. Né? Então, classicamente, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular. No caso do melanoma, ainda não feito, a não ser no lentigo maligno, pode ser... Né, tem profissionais que fazem sim, principalmente com imunomarcação, porque é um tumor que cresce muito por contiguidade, enquanto ele é in situ, né? Enquanto ele é lentigo maligno. Mas as clássicas são os carcinomas, principalmente espinocelular e basocelular, e analisando sempre os fatores de risco para a recorrência. Né? Geralmente a gente vai levar em consideração o local da lesão. Então, se for uma lesão na face, né? Geralmente cabeça e pescoço são áreas de pior, né? Maior risco de recorrência, então tem uma indicação clássica para cirurgia micrográfica, o tamanho da lesão. Em geral, como regra geral para carcinomas, se for maior do que 2 centímetros, todos teriam indicação. Tá? Abaixo disso vai depender dos outros fatores, né? Localização, subtipo, histológico, né? Tem carcinomas basocelulares que têm um risco maior de recorrência, infiltrativo, esclerodermiforme, micronodular, né? E outros que têm um risco mais baixo, onde você pode optar pela cirurgia convencional ou até outros tratamentos, dependendo das condições clínicas do paciente. Tá? Ótimo. Uma pergunta assim, você vê localizações sensíveis, né? Muitas vezes pálpebra, lábios, com bons resultados na cirurgia de Mohs, como que você enxerga? Você acha que a gente consegue tanto um bom resultado oncológico como um bom resultado estético nessas indicações? Com certeza. Na verdade, a cirurgia micrográfica, se for avaliar com a convencional clássica, né, para essas mesmas indicações, ela tem índices melhores, né, menores índices de recorrência a longo prazo. Então, ela é bem amparada para isso. E eu acho que localizações especiais é mais uma indicação, porque como a cirurgia micrográfica começa com análise de 100% das margens e com uma margem mínima, você não parte de uma margem de pelo menos 5 milímetros, onde é feito, né, em cirurgias convencionais, em áreas onde você tem, né, áreas de risco, seja pálpebra, periorificial, região genital, áreas mais sensíveis para a gente tentar economizar, né, pele que é retirada, é uma excelente indicação. A margem inicial de retirada é de 2 milímetros e você vai partindo daí. Se com 2 milímetros você já vê que tem margens livres, a cirurgia, pelo menos da parte, né, oncológica, terminou ali. Depois você já parte para a reconstrução. Quando você tem uma análise que é intraoperatória e de praticamente 100% das margens, para a reconstrução você também fica um pouco mais tranquilo para já partir para outras técnicas, né? Como a Rebeca mesmo falou, de, por exemplo, fazer retalhos.
Porque é complicado quando você faz um retalho e você não tem certeza absoluta de como estão as margens, principalmente as profundas. Né? Com a técnica micrográfica de Mohs, como você tem uma certeza maior, você fica mais tranquilo para essas reconstruções. Então, acho que são áreas onde a técnica é muito bem indicada. Excelente. Débora, desculpa, eu acho que cabe a gente falar, só a técnica de Mohs é sensacional, assim, mas quando a gente não tem indicação, a gente vai fazer uma cirurgia convencional, cabe a gente lembrar que a importância da biópsia de congelação no ato intraoperatório, né? Então, a gente tem um diagnóstico prévio, geralmente das lesões maiores. A gente sempre faz um exame físico, a palpação para ver a infiltração, se a lesão está fixa e alguma estrutura mais profunda. A dermatoscopia ajuda a gente a delimitar, às vezes, as bordas. E depois que a gente faz a ressecção da lesão, mandar isso para a biópsia de congelação no intraoperatório, para o patologista, e o patologista ajuda bastante a gente, ver se está com margem livre, tanto nas margens laterais, quanto a margem profunda também é importante. Isso ajuda bastante a gente ficar mais tranquilo na hora de fazer a reconstrução, né? Então, falar só na cirurgia micrográfica de Mohs que faz essa biópsia durante a cirurgia, não. Também na cirurgia convencional a gente consegue fazer. Sim. E é fundamental também. Quando a gente consegue mandar a peça toda, é melhor ainda, né? O patologista consegue avaliar já todas as bordas. Então, é importante a biópsia de congelação também. Para o melanoma especificamente não é muito bom, não é o ideal, mas para o CBC, para o SEC, são bons, tem boas indicações. Com certeza, sim. Isso, ainda mais considerando que não são todos os locais que têm acesso, né, à cirurgia micrográfica. Então, a gente sempre tem que fazer também o que a gente tem na mão. Né? Até mencionando esse ponto, a cirurgia geralmente é mais longa, né, Antônio? Qual que é a duração, mais ou menos? Qual o tempo, assim, de intraoperatório em média? Eu acho que vai depender um pouco da dimensão, né, do tumor, do subtipo do tumor e do que a gente pensa como reconstrução. Tá? Mas se é um tumor primário, se é um tumor recidivado, né, porque um tumor primário, em geral, teoricamente é muito mais fácil você avaliar as margens, não teve nada modificado ali, né? Um tumor recidivado você tem cicatriz no meio, tem outros tecidos, então tudo vai impactar no tempo final da cirurgia. Mas, em geral, acho que pelo menos... Né, dependendo de cada estágio, uma hora por estágio, mais ou menos. Óbvio que vai depender da equipe que você tem, né, toda a parte histotécnica, mas agora, por exemplo, hoje acabei, né, de fazer onde a gente levou 2 horas de intraoperatório. Foi um estágio, foram 5 fragmentos, então assim, 5 né, avaliações de 4 laterais e uma profunda, foi isso. E geralmente vocês que fazem a avaliação da microscopia ou vocês têm um patologista em sala? Isso. Não, o cirurgião micrográfico que faz. Essa é uma das diferenças, né? Porque tem diferenças de quando você fala de congelação ou a cirurgia micrográfica. Na micrográfica, o que tem que eu acho que é um diferencial interessante, é o cirurgião é o que está na sala, que faz a retirada, faz o mapa, né, que a gente chama do mapa cirúrgico, então ele sabe exatamente aonde que tirou, qual é a margem relativa a cada um, faz os cortes, faz a congelação, faz os cortes, prepara as lâminas e olha tudo isso. Então isso eu acho que é uma coisa interessante, porque quem tirou é quem está olhando tudo. Tá? E pode fazer essa correlação de algumas coisas que podem acontecer. Mais críticas, exato, que é o que a gente sempre fala para o patologista, a região mais crítica é por aqui, para ajudar. Você que tirou, você fala assim, nossa, essa área aqui, às vezes até eu faço muita dermatoscopia, né? Então na dermatoscopia, às vezes dá dúvida, eu falo, poxa, eu vou marcar aqui como uma dúvida, porque se tiver alguma coisa suspeita aqui, eu sei que era tumor, e daí a hora que eu for ampliar, eu já vou um pouquinho mais além. Ótimo. Então é legal ter esse processo todo que faz parte, né, da técnica da cirurgia micrográfica de Mohs. Cada técnica tem sua indicação clássica, né? Sim. A gente percebe que está muito bem estabelecido isso. Ô, Antônio, e só uma questão, na cirurgia do tumor recidivado, a presença da fibrose dificulta mais para vocês conseguirem fazer a avaliação? Sim. É pior? O tema é que, assim, para você ficar super tranquilo que as margens estão livres, você tem que ver pele normal. Né? Se você tem tecido cicatricial ali, você não consegue ficar tranquilo, porque esse tumor ele pode estar crescendo embaixo, pode estar crescendo do lado. Então, o nosso ponto de parada, quando você lida com uma recidiva, é ver pele normal.
Se você vê cicatriz, você fala, poxa, só cicatriz, mas não vejo tumor. Não, isso não é suficiente. Porque o tumor pode ter crescido além disso, né? Por isso que é uma cirurgia, né, que geralmente é mais complexa, ou quando fez modificações, às vezes fazem tratamentos tópicos, né, para câncer de pele, atrapalha, porque pode ter um processo aí cicatricial que vai fazer com que o tumor cresça em focos, né? Certo. O tumor que cresce por contiguidade, que é típico, né, do SEC, do basocelular, vira focos, vira ilhas. Na recidiva a mesma coisa. Então você nunca sabe onde estão essas ilhas. Mesmo quando você fala, vou fazer biópsia pontual. Biópsia pontual não pega uma amostragem total, né? Talvez uma informação importante aí é, eventualmente, com o diagnóstico de câncer de pele, estar diante de especialistas, né? Procurar um dermatologista especializado, um cirurgião especializado, um oncologista com foco de atuação principal em câncer de pele. Nós avançamos muito, né, nos tratamentos sistêmicos, nas últimas décadas, com o advento da imunoterapia e até da terapia-alvo, mas ainda a cirurgia é a indicação principal quando a gente tem o objetivo de curar o paciente. Talvez com a magnitude do benefício, a eficácia e a segurança que essas terapias trouxeram, nós poderemos trazer essas terapias, né, sistêmicas, mais para o início da jornada, então talvez um tratamento neoadjuvante, onde antes da cirurgia nós buscamos um downstaging, então uma diminuição daquele volume de doença, podendo aumentar a chance de cura, aumentar a sobrevida desse paciente, facilitar o processo cirúrgico desse paciente, mas até, eventualmente, no tratamento subsequente à cirurgia, né, o tratamento adjuvante, que nós já temos dados para melanoma, com aí alguns ganhos substanciais. E eu acho que a ideia é entender que tudo tem seu tempo, né? Tudo no seu momento adequado e com a equipe multidisciplinar bem alinhada, se comunicando, tendo um canal de comunicação bem estabelecido, que ninguém resolve sozinho, né? Ter essa aproximação é fundamental. E sem dúvida que a cirurgia é o tratamento que vai curar esses pacientes. A imunoterapia a gente sabe que é muito eficaz, né? Para o SEC, para o CBC, essas doenças têm alta carga mutacional, e são as doenças, né, os cânceres sólidos que mais respondem realmente à imunoterapia com taxa de resposta surpreendente. E eles vão entrar muito no contexto do tratamento, né, mais da doença avançada, metastática. A gente tem estudo de tratamento neoadjuvante, isso está começando a engatinhar na prática, mas os dados na doença metastática são incríveis, talvez com pacientes... A gente nunca imaginou ter paciente de melanoma metastático vivo em 10 anos, e hoje isso se torna a nossa rotina. Então, acho que a gente avançou muito, mas ainda temos que ter cautela para entender que existe um momento ideal de aplicar cada estratégia. E como que tem sido a rotina de vocês em relação a acesso? Muitas dificuldades, muitas barreiras, um hiato muito grande entre saúde suplementar e SUS. Como que vocês enxergam esses desafios e que medidas vocês acham que a gente, como profissionais de saúde, pode adotar para tentar diminuir esse gap? Difícil, né? Ponto sensível. Eu acho que com relação ao diagnóstico, o pessoal da dermatologia ajuda bastante a gente. A maioria dos tumores já vem com diagnóstico prévio. Então, a dermatoscopia que eles fazem está bem difundido. Quase a grande maioria dos dermatologistas com quem eu tenho contato, que eu trabalho, já fazem a dermatoscopia. Às vezes já me mandam foto, já pontuado, já bem delimitado. O ultrassom é um pouquinho mais difícil de conseguir. Em Campinas a gente tem algumas pessoas que fazem, mas geralmente pelo convênio é um pouco complicado, e na Unicamp a gente não tem ninguém que faça ainda isso pra gente, né? Espero que no futuro alguém se interesse por essa área para poder começar a fazer pra gente. Agora, com relação ao tratamento cirúrgico, a gente tem assim, disponível o que a gente precisa, porque são cirurgias, eu falo que é uma cirurgia artesanal, né? Depende muito do cirurgião e não tem grandes tecnologias na área cirúrgica. É lógico que é uma técnica bem refinada, mas a gente tem bastante experiência nessa parte. Graças a Deus, a gente opera bastante paciente com isso, tem bastante conhecimento nessa área, principalmente reconstrução para tumores maiores. Então, com relação a isso, tanto nos convênios quanto no SUS, a gente tem bastante acesso. E, infelizmente, o que a gente não tem acesso é a imunoterapia, é o tratamento adjuvante, né?
no SUS, mas que nos convênios, na rede particular, a gente está tendo bastante acesso, isso ajuda bastante a gente. Mas eu acho que o grande sonho do cirurgião é que dê certo a neoadjuvância. Então, aqueles tumores extensos que chegam para a gente já fica pensando, nossa, vou sofrer nessa reconstrução, vai ser difícil. Se tiver uma neoadjuvância que consiga diminuir o tamanho do tumor, para a gente programar a cirurgia depois, eu acho que seria o ideal. No final, todo mundo que se torna médico quer o melhor para o paciente, né? Com certeza. Nós sabemos que a magnitude que trouxe esse tipo de terapia, a magnitude do benefício, né, é incrível. E a gente quer atrelar todas as tecnologias, todas as estratégias para obter o melhor resultado, né? Um trabalho em equipe em prol sempre do paciente para que ele tenha o melhor desfecho. Falando da minha parte, né, na dermatologia, eu acho que muito a Rebeca já falou, né, que a gente pega a parte de tratamentos, tratamentos mais novos, existe um abismo ainda, né, entre a parte suplementar e o que a gente tem no SUS, infelizmente. Então, as opções são diferentes. Mas pensando também na parte de diagnóstico, também é ainda um pouco desafiador, porque a maior parte das estratégias diagnósticas que a gente tem para diagnóstico precoce não são cobertas por nenhum tipo de convênio de seguro-saúde ou convênio, e no SUS não são todos os lugares que tem. Então, por exemplo, claro que a dermatoscopia é algo muito prático, né? Isso é fácil de fazer, mas ele não é um passo só. Né? Pensando em diagnóstico precoce de melanoma para pacientes de alto risco, a gente tem um exame que é o mapeamento corporal digital, né, no qual a gente fotografa esses pacientes, né, de modo padronizado em várias posições para fazer como se fossem esses mapas corporais mesmo, né, tem um mapa do paciente e depois dermatoscopia digital das lesões. E com isso a gente consegue fazer segmento e perceber se tem, por exemplo, uma lesão nova, que é uma lesão já suspeita, né, por ser nova, num paciente talvez acima de 40 anos, um paciente de alto risco para melanoma, ou lesões que estão apresentando mudanças, seja mudança macroscópica ou mudança dermatoscópica. Esse tipo de avaliação, né, com mapeamento, é o que nos permite fazer o diagnóstico de melanomas do modo mais precoce possível. Mas isso pensando em ambiente SUS, são pouquíssimos lugares onde isso é feito, principalmente lugares de residência, de dermatologia, mas mesmo assim não consegue fazer num volume gigantesco, e na saúde suplementar não é coberto por nenhum plano, o mapeamento. Não deixa de ser foto, né? É até complicado pensar por que a gente não tem algo desse tipo. E pensando, qual que é a limitação, né? E pensando no que eu vejo, né, que é a parte de custo, né, de fármaco não, né, mas assim, custo, efetividade, assim, Exato. disso, um melanoma diagnosticado precocemente, in situ, ou que seja estágio 1, vai ter um custo basicamente disso. Agora, se o melanoma não é diagnosticado nesse momento e já vai para um melanoma local de alto risco, ou para uma adjuvância, ou metastático, toda a diferença que você tem no custo desse paciente, não só em tratamento, né, como internações, exames, então compensaria, né, que isso estivesse mais acessível para os pacientes. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas nesse cuidado, advogando em favor desse tipo de estratégia, porque é bastante óbvio que é custo efetivo, né, e facilitaria muito a jornada de todos nós. Então, acho que a ideia é a gente estar sempre unido e falando mesmo com as pessoas que podem estar contribuindo para essas mudanças, né? E a tecnologia está evoluindo muito para isso. Então, quando, né, eu tive experiência de ficar fora, né, num serviço referência de melanoma em Barcelona, onde eles têm acesso, né, à microscopia confocal, que é algo que aqui no Brasil ainda temos pouco acesso, no SUS pouquíssimo, e se for no ambiente, né, de consultório, saúde suplementar, também é outro procedimento que não é coberto por nenhum plano. A microscopia confocal nos permite ter basicamente, é como se fosse, eles chamam de biópsia virtual, onde você pode, né, a partir de uma máquina onde você encosta na pele, isso daí não é nada invasivo, não tem nenhuma dor para o paciente, você consegue ter a visibilidade das células. Você consegue ter uma resolução celular, nível celular. Então, isso nos ajuda muito já em lesões suspeitas, onde você fala, poxa, será que eu de fato preciso, né, fazer essa retirada? Será que já dá para confirmar que é uma recidiva? Numa área delicada, né? Se estiver falando pálpebra, nariz, periorificial, região genital, próximo ao mamilo, áreas que são mais delicadas para você fazer qualquer abordagem. Então, é algo super, assim, excelente, mas que não temos muito acesso. Tem fora do Brasil também, né? Aqui no Brasil acho que ainda não tem nenhuma máquina, microscopia confocal ex vivo, onde a cirurgia micrográfica você consegue fazer sem fazer congelação.
onde você pega o tecido, você coloca basicamente como se fosse um scanner da pele e ela mostra para você numa tela as células. Mostra como se fosse um corte histológico. Aqui no Brasil ainda, que eu saiba, não tem nenhum serviço que tenha. Então, assim, a tecnologia para essa parte de imagem na dermatologia para diagnóstico precoce está avançando muito. Sim. Juntando inteligência artificial, sabe, para nos ajudar ainda mais a entender melhor aí, fazer o diagnóstico precoce. Mas a dificuldade está nisso, sabe? São exames que são mais custosos, que não têm acesso ainda por inúmeras vias. Gente, a conversa tá ótima, a vontade que dá é uma tarde de conversa, mas acho que serve para um pontapé inicial. Acho que a gente passou por vários pontos interessantes, alguns insights muito relevantes aí para nossa prática. E talvez aí para a gente já pensar nos próximos e desenvolver um pouquinho mais em cima disso. Eu acho que uma mensagem que fica é que fica muito clara a importância da gente fazer esse diagnóstico precoce e trazer essas tecnologias para a gente curar esses pacientes. A gente sabe que o melanoma é uma doença que muitas vezes é agressiva, mas a doença queratinizante, né, o câncer de pele, não melanoma, muitas vezes é uma doença de comportamento insidioso, que temos realmente a oportunidade de estar fazendo esse diagnóstico e curando esses pacientes, e mesmo assim, 5 mil mortes aproximadamente por ano no mundo por essa doença, então precisamos melhorar. E em relação, sem dúvida, ao melanoma, a gente sabe que a imunoterapia e a terapia-alvo mudaram totalmente esse paradigma. A gente tem pacientes com doença metastática, muitas vezes até pensando em cura. Então, é importante entender o tanto que a gente precisa investir e falar sobre isso. A imunoterapia ainda é um problema, uma questão de custo, né? A gente sabe que, apesar da eficácia e segurança, o custo precisa, de certa forma, ser diminuído para que seja acessível. Então, precisamos pensar juntos aí como amortizar esses custos, como facilitar o acesso e melhorar essa jornada dos nossos pacientes. E queria muito agradecer a presença de vocês e conto com vocês para os próximos. Eu posso deixar um recado para o pessoal de casa aí, Com Débora? certeza. Dá tempo? Dá sim. Então, é super legal ter essa conversa, é muito importante começar com isso, né, para que isso gere outras conversas, mas que é super importante o pessoal de casa ver. Câncer de pele é o câncer mais frequente que existe, de todos. E o importante é que o principal fator a gente consegue prevenir. Pensando na exposição, né, à radiação ultravioleta, principalmente a radiação do sol. Então, isso a gente pode fazer, vocês em casa podem fazer. Como? Utilizando roupas adequadas de proteção, chapéu, óculos de sol, roupas com proteção, né, manga comprida, utilizando fotoprotetor, né, esses de aplicar nos lugares onde você não consegue proteger com roupa, avaliando muito bem as horas onde você vai se expor, tomando cuidado que dia que está nublado, também está recebendo radiação ultravioleta. Perfeito, tá? Os dias de nuvem não é dia que você está livre para não passar nenhum tipo de fotoprotetor ou usar roupas. Tá bom, gente? Utilizem o protetor da maneira correta. Isso vocês já estão fazendo muito, mas muito mesmo. Do outro lado, um ponto super importante é a detecção precoce das lesões. Lembre-se que um tumor inicial é muito mais fácil de tratar e pensando em melanoma, curável praticamente, sabe? Com índices baixíssimos de recorrência e sobrevidas altíssimas. Como é que a gente faz isso? O diagnóstico precoce. Notou alguma lesão que você acha, né? Uma lesão escura, uma pinta que você acha que está mudando, que você não conhecia, está mudando cor, formato, está sentindo alguma coisa no local, machucou, né? Coçou. Procure o médico dermatologista, procure um médico que você tem confiança para poder avaliar isso. Ele vai saber entender se é uma lesão de risco ou não. Do outro lado dos carcinomas, o que é muito comum? Feridas que não cicatrizam. Então, uma feridinha ali está lá, faz casquinha, volta, passou um mês, isso não cicatrizou. Procure o médico para avaliar, que pode ser um câncer de pele e se for, quanto mais cedo diagnosticar, melhor. Tá? Lesões que parecem espinhas que não vão embora, né? Um paciente de mais de 30 anos, uma lesão que parece uma bolinha que nunca vai embora. Avalie com o médico, porque isso pode ser um câncer de pele. Se for, vai ser detectado precocemente e toda a resposta vai ser muito mais favorável. Essa é a minha dica aí para vocês, pessoal. Perfeito. Pessoal, obrigada a todos que permaneceram até aqui, nossos ouvintes, quem está vendo aí o vídeo. E agradecemos e contamos com a presença de vocês aí acompanhando o nosso podcast nas próximas oportunidades. Obrigada.